Boa tarde, queridos estudantes. Vamos dar continuidade à nossa sexta-feira de ensino e aprendizagem. Hoje, agora, nós vamos tratar aqui de um tema muito bacana, gente. Vamos falar sobre texto, circulação, recepção em mídias digitais. Olha que bacana, hein? Principalmente, então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula muito bacana e que vamos fazer análise de discursos, tá? Uma aula mais voltada para o lado da análise linguística, tá? Aliás, da análise discursiva, né? Nem linguística exatamente, mas da análise discursiva do que a gente encontra por aí dentro do que se chama cultura digital. A relação entre textos, discursos, mídias e práticas, queridos estudantes. Então, sejam todos muito bem-vindos, alunos aqui de Santa Cruz dos Milagres, maravilhosos. E aqui pelo chat, Henri, Tailon, Pedro, Maria Fernanda, da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, coisa boa, Letícia Romeu, Joaquim, um abraço para todo mundo que está aí online, viu? E para a galerinha que está pelo IPTV. Bom, por ocasião, pessoal, da passagem do dia do patrimônio histórico e do patrimônio cultural do país, que foi dia 18, ontem, dia 17, aliás, dia 17 de agosto, nós trouxemos um tema muito bacana e pertinente, que é a cultura digital. Então, nós percebemos que, principalmente pela influência das tecnologias digitais, da comunicação e da informação, nós temos mudado as nossas práticas, a nossa visão de mundo, o nosso comportamento. Então, perceber que aspectos estão relacionados à cultura digital, considerando os textos que lá circulam, tá? Sobretudo aí em redes sociais, os discursos, que mídias, ou por que mídias esses textos são veiculados e que práticas são realizadas nesse âmbito. Claro que a gente vai trazer a nossa aula para um lado de conhecimento, tá? Do que é a cultura digital, dos gêneros digitais, dos gêneros que circulam, tá? Que inter-relação esses gêneros têm, mas também uma reflexão sobre os nossos comportamentos, principalmente os nossos comportamentos não muito legaizinhos, né? Como pessoas, por exemplo, que se utilizam das redes para dissipar preconceitos, para jogar no povo discurso de ódio, entendeu? Então, a nossa aula vai ser bem rica hoje. Primeiro, vamos entender o que é cultura digital, galerinha. Aí, a imagem já mostrei duas crianças, né, de etnias distintas, convivendo fofinhas, na tranquilidade, tá? Um neném que tem as características afrodescendentes e outro nenenzinho que tem características mais indianas, ambos aí olhando um tablet, tá? Muito provavelmente aí acessando, aliás, muito provavelmente não, certamente acessando o conteúdo digital. Então, assim, a cultura digital é um conceito que vai descrever como a tecnologia e a internet estão moldando a maneira como nos comportamos, pensamos, nos comunicamos e interagimos na sociedade. Trata-se de um produto decorrente do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação, as TICs, que a BNCC chama de TIDIC, Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. Olha aí, ó. TIDIC, presentes em nosso dia a dia. Então, essas tecnologias são muito importantes por uma série de motivos, mas também, se mal utilizadas, né, nenéns, vão trazer prejuízo, chateação para muita gente. Veja aí, ó. Ela é ampla, essa cultura digital, e evidentemente contempla uma diversidade de espaços, né, que a gente costuma chamar de cyberespaço, quando esse espaço está ali na internet. Nós sabemos que o nosso país, ele é rico em termos culturais, em termos de diversidade. A nossa própria formação, a formação do povo brasileiro, ela já representa essa miscigenação, não é, de etnias. A gente sabe que o europeu veio para cá, quando já estava aqui o índio, depois veio o africano, depois os imigrantes de várias regiões do mundo, italianos, japoneses, chineses, holandeses, franceses. Por isso que o Brasil é essa verdadeira miscelânea, essa mistura. E veja que entrar, vamos dizer assim, em contato com essas culturas, com certeza
provoca choques que nem todo mundo está preparado para entender bem. Então, é por isso que é importante discutir a cultura digital, tá? Então, elas vão mostrar diferentes perspectivas de mundos e culturas, pessoas com visões completamente diferentes, que podem até ser originadas do que a gente chama de texto impresso, tá? Mas que com o tempo poderão ser adaptadas para a linguagem digital. Olha aí, ó. Então, a gente precisa compreender essas mudanças ocorridas com a Web 2.0, que deram origem aos novos gêneros do discurso e práticas de linguagem próprias da cultura digital. Então, obviamente que aqui é a origem, tá, gente? Só fazendo a correção. Origem, pronto. Deram origem aos novos gêneros. A teoria dos gêneros era muito relevante dentro da análise linguística, primeiro, porque a gente não analisa, pelo menos não na perspectiva em que se espera que a língua seja trabalhada segundo a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, uma perspectiva bem abrangente. Então, não se trabalha nenhum conteúdo linguístico, beleza, sem que esse conteúdo esteja inserido num contexto, observando quem é o interlocutor, quem é o emissor, o que o emissor quer, qual a intenção do emissor ao enviar esse texto, tá? Que tipo de linguagem esse emissor utiliza, se mais próximo do registro formal, se mais próximo do informal, se a linguagem é oral, se ela é escrita, se ela é visual, se ela é digital, enfim, tudo isso é pensado. Então, o que é a Web 2.0, que eu imaginei que você pudesse ter curiosidade sobre esse termo, por isso que eu marquei aqui em vermelhinho. Ele vai designar uma segunda geração de comunidades e serviços oferecidos na internet, tendo como conceito a web através de aplicativos baseados em redes sociais e tecnologia da informação. Então, nós basicamente vivemos essa Web 2.0 porque a gente tem uma série de serviços e bens e ideias, ideologias que nos são apresentados por via internet. Nesse contexto, a gente conversa muito sobre as fake news, sobre o discurso de ódio, mas também sobre as coisas boas, as causas sociais que são rapidamente veiculadas e conseguem até um bom engajamento das pessoas, né, ações solidárias via digital. Então, a cultura digital, para vocês verem, é um aspecto muito amplo disso tudo, né? Tem tudo a ver aí com patrimônio histórico, sobretudo puxando aqui para a nossa alçada, né, da análise linguística cultural. Não deixe de ser, né? Então, nós estamos percebendo pessoas com comportamentos diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa da época em que não tinha internet, gente. Da época, assim, essa internet que a gente conhece hoje, eu não tinha de jeito nenhum. Peguei aquela máquina de escrever antigona, depois peguei a máquina elétrica, depois passei para o computador, peguei a internet de escada. Meu amigo. Eu convivo com as duas, né? As duas situações. Eu sou da época sem e com internet. Então, eu pude aí experimentar os dois lados do negócio. E o que eu posso dizer para vocês? Eu venho testemunhado ao longo dos anos essa mudança de comportamento, né? E muito imposta pela cultura digital. Essa mudança, a meu ver, não é sempre positiva, né? Porque a gente vê, acompanha pelos noticiários, observa os fatos que acontecem, as pessoas estão adotando comportamentos ruins, prejudiciais, principalmente porque não é culpa da internet, é culpa da maneira como nós lidamos com ela, né? É aquilo que a gente pensa e não esconde, né, de coisa ruim e joga na web, tá bom? Então, por isso a gente precisa ter realmente uma consciência sobre isso. Então, é verdade que os gêneros textuais, nessa perspectiva, passaram por transmutação ou reelaboração devido às novas mídias e, claro, hipertextualidades, ou seja, relação com outro texto. A gente chama isso aqui, né? O hipertexto, na verdade, é uma possibilidade, vou colocar aqui para você um asterisco, explicar melhor esse conceito aqui. Hipertexto. Aqui. Possibilidade de ler vários textos em
uma sequência aleatória, quer dizer, não segue uma lógica. Conectados por temáticas. Olha aí, isso é hipertexto. Para te dar um exemplo, antes da internet e depois, eu, por exemplo, quando eu ia fazer uma pesquisa, os professores na minha escola pediam uma pesquisa, eu colocava assim uns 6 livros, sei lá, abertos no mesmo assunto para eu poder pesquisar o mesmo assunto em diferentes fontes, tá? Ou seja, eu pegava o capítulo 1 do primeiro livro, aí do primeiro eu já saltava para o 5º livro, pegava o capítulo 10, aí de repente saltava para o 3º livro e lia o capítulo 3, enfim. Essa possibilidade de leituras associadas normalmente por temáticas, tá? De várias fontes, vários portadores, é o que a gente chama de hipertexto. Dentro do ambiente da internet, a gente tem uma noção maior do que é hipertexto. Todo mundo que um dia já acessou a internet tem essa exata noção. Não tem aqueles linkzinhos pintados em azul, que a gente chama de hiperlinks? Você está ali na página como a Wikipedia, né? E aí você vai, clica no link, e o link imediatamente te leva a uma outra página. E lá naquela página, que aquele link te levou, tu já tem outros links para te levar a outras páginas, aquilo ali fica num loop tecnicamente infinito. Então, é isso que a gente chama de hipertexto, e a cultura digital, evidentemente, potencializou essa possibilidade, aliás, essa ampliação de possibilidades de leituras não lineares, tá? E isso, evidentemente, tem como consequência novas formas de interação, reconfiguração do papel do leitor, que também passa nessa perspectiva, gente, a ser um produtor, quer dizer, ele não é um mero receptor. E, aproveitando para falar da Wikipedia, ela é uma página colaborativa, né? Até um tempo, não sei se ainda está assim, o leitor podia colaborar, né, com a página, acrescentando conteúdos, fazendo correções, enfim, tá? Então, isso é muito bom, porque ele amplia essas possibilidades de participação e interação com os chamados multiletramentos. Ou seja, a gente entende por esse termo, muito citado na Base Nacional Comum Curricular, que os multiletramentos são as possibilidades de você aprender, tá, em várias instâncias da sociedade. Ou seja, o indivíduo letrado, no sentido mais restrito, é um indivíduo que foi alfabetizado, que tem, no mínimo, aí, uma formação escolar. Uma formação escolar que seja mínima. Mas existem outras formas de letramento. Por exemplo, eu não sou letrada na Libras, que é a língua brasileira de sinais. Eu já tenho aí letramento ampliado na área da tecnologia com, né, a computação, por exemplo. Eu sei fazer muita coisa, mas precisa aprender muito mais. Então, a cultura digital, ela permitiu que essa possibilidade de ganhar informações, de adquirir conhecimentos, fosse muito maior, muito mais envolvida. Então, de repente, você que não sabe cozinhar nada, pode, assistindo a um vídeo no YouTube, aprender a cozinhar, fazer crochê e tantas outras coisas que você pode aprender a dançar, tudo que você quiser. Então, a cultura digital permite essa ampliação de possibilidades, né, de multiletramentos, tá? Então, observe abaixo a mudança do gênero digital, que é originada de um gênero impresso. Ó, carta, que evoluiu para e-mail, com a cultura digital, né? Que evoluiu para WhatsApp. Então, tudo que um dia você pode mandar numa carta, carta pessoal, carta comercial, enfim, você pode mandar por e-mail, ainda pode, né? E ainda pode mandar a carta tradicional, e pode simplesmente mandar essa carta via WhatsApp. Então, assim, as coisas vêm evoluindo dentro dessa perspectiva do que nós chamamos de cultura digital, no sentido de ampliar as possibilidades de conexão, as possibilidades de interação, as possibilidades de aprendizagem. Mas também é verdade que, contraditoriamente, a gente vem aprendendo muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? Eu não sei se isso é um aprendizado, não sei se eu posso chamar de aprendizado. Mas a gente vai falar disso aqui. Outra coisa interessante. Com a cultura digital, não só gêneros se transmutaram, foram reelaborados, como também desapareceram, né? Tecnicamente, houve uma transmutação da carta, pelo menos naquela versão tradicional com a qual nós estamos acostumados, né? A carta tradicional, todo mundo sabe o que é.
Eu cheguei a colecionar, gente, papel de carta, para vocês terem ideia. Eu não vejo ninguém mais enviando nem recebendo, por exemplo, carta pessoal por correio. A moda antiga, como se diz, né? Ir lá para a agência dos Correios, pegar a cartinha, levar, colocar um selinho, mandar para uma pessoa que está fisicamente distante de você. Isso aí, ó, tudo resolvido na maior praticidade, com um clique só, por e-mail ou por WhatsApp, e principalmente por WhatsApp, né? Então, as pessoas estão preferindo, inclusive, utilizar o WhatsApp. Olha aí que bacana. Então, é preciso que a gente converse, né, nesse contexto, sobre as coisas ruins que acontecem também como consequência da cultura digital e da forma como a gente interage com as pessoas nesses ambientes. Se é que há interação, né, queridos estudantes? Porque nós refletimos exatamente sobre os nossos comportamentos, aquilo que a gente considera verdade, aquilo que a gente considera moral, ético. Então, eu trouxe aí essas ilustrações para a gente pensar. Essa menorzinha aqui no cantinho direito aí da sua tela, tá? Escrito aqui por Natália Hermandes, mostra aí o que seria a cultura digital em que você, em diferentes situações, com diferentes sujeitos, interage, né? Quer dizer, parece que a coisa força mais o nosso cérebro a conseguir interagir praticamente ao mesmo tempo com pessoas diferentes em vários ambientes, utilizando vários recursos. Então, a cultura digital ela é fenomenal. Bom, e aí a gente conversa nessa perspectiva sobre fake e ética, né? Notícia falsa, ética, o que é moral, o que é pós-verdade. A gente vem discutindo essa perspectiva aí. Sobre isso, né? Sobre essa influência da cultura digital, Gilberto Gil, maravilhoso, incrível, já tinha composto essa canção aqui, em que ele traz, inclusive, vários termos da língua inglesa, né? O que a gente chama de estrangeirismos, mostrando aí, no gênero letra de música, já a forte influência da cultura digital, né? Depois vocês procuram essa música aí, queridos estudantes, no YouTube, assim como várias outras de Gilberto Gil, ela é muito legal. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes? Se faz uma jangada, um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da infomaré, ou seja, ó, interessante esse termo, ó, infomaré no sentido de maré de informações. Nós vivemos mesmo essa maré de informações? Com certeza, né? E dentro desse contexto digital, o que a gente pode considerar verdadeiro, o que a gente pode considerar fake, o que a gente pode considerar pós-verdade. Então, essa música de Gilberto Gil nos leva a refletir sobre isso. Que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Bem aqui nesse verso que fala em disquete, gente, olha, você vê que o disquete já é uma tecnologia considerada obsoleta, né? Gente, eu não vejo mais disquete, não. Acredito que esteja nas proximidades de virar peça de museu. Olha aí que bacana. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá. Nesse outro verso aqui, da terceira estrofe, a gente vê o e-mail, que é uma forma de comunicação digital extremamente utilizada ainda hoje, e da rapidez, né? Você vê que Calcutá fica na Índia. Tu já pensou, tu tá no Brasil bem aqui, mandar um e-mail que vai chegar instantaneamente na Índia? Então, que é a velocidade com que nós podemos nos comunicar, transmitir informações. Depois de um hotlink, num site de Helsinki, para abastecer, eu quero entrar na rede, promover um debate. Olha aí, ó, rede, aqui é a internet. World Wide Web, www. Juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Então, ele já falou em várias regiões. Helsinki, Connecticut, Calcutá. Tá vendo aí? De Connecticut, acessar o chefe da milícia de Milão, um hacker mafioso, acaba de soltar um vírus para atacar programas do Japão, ou seja, Japão, Helsinki, né? Índia, em Calcutá, Milão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal,
os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca, ó, o Brasilzão aí, avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um vídeo poker para se jogar. Ou seja, claro que dá para a gente fazer nesse texto literário, letra de música, várias interpretações sobre, principalmente, o fenômeno da globalização. E muito mesmo, impulsionado pelas práticas de cultura digital, né? Por essa facilidade de acesso, por essa maré de informações. Então, a gente também pode deduzir daqui o fenômeno da globalização com toda a certeza. Olha aí, ó. Fenômeno da globalização. Ou seja, o fato de as culturas estarem muito próximas e, ao mesmo tempo, ainda continuarem distantes, né? Olha o título da música aí, meu povo lindo. Pela internet. Então, nem precisa dizer mais nada, né? Uma música bem interessante para a gente refletir sobre isso. E essa crônica aqui que eu achei interessantíssima, né? Você vai responder essas perguntinhas aqui, aí vai ler, vai pensar sobre elas, né? As famosas perguntas retóricas para você refletir. E daqui a pouco a gente vai ler uma crônica sobre essa situação aí. Na atualidade, o uso da internet está influenciando o jovem de forma positiva ou negativa? Há quem diga que muito mais positiva, há quem diga muito mais negativa. Como é uma questão polêmica, cada um vai ter a sua opinião, né? Com base em suas vivências, experiências e visão de mundo. Os estudantes têm usado a web como ferramenta educacional ou apenas como diversão e entretenimento? Eu diria que todas as possibilidades são verdadeiras, né? Eu vejo os alunos utilizando a web, né? Que o diga, essa situação de pandemia que a gente viveu, na época que a gente precisava ficar de quarentena, muitos alunos inclusive, ficaram excluídos digitalmente, né? A exclusão digital, olha aí, uma coisa sobre a qual também se precisa refletir. Muitos jovens não puderam estudar porque não tinham acesso a aparelhos importantes necessários para que as aulas pudessem ser transmitidas online, ou sequer uma boa internet, né? Então, a gente pôde vivenciar a realidade da exclusão digital por força, né, do contexto pandêmico. Mas quem pôde, usou sim e muito a web como ferramenta educacional, mas também utilizou como diversão e entretenimento, né? As famosas lives, meu povo, olha aí. As lives que deixavam a gente mais animado, trancado em casa, todo mundo se arrumava para ouvir as lives, né? Se divertir um pouquinho, amenizar um pouco da situação que estava bem pesadona. Mas muito também se reflete, principalmente com especialistas das áreas de psicologia, psiquiatria, o resultado, né, dessa exposição constante e exagerada às redes, sobretudo no público jovem, né? Jovem aí desenvolvendo transtornos mentais por causa das redes sociais, por conta do que vem, né? Por conta dos influenciadores, não todos, mas alguns influenciadores. Então, a cultura digital, evidentemente, como todo e qualquer aspecto da vida, tem seu lado negativo. E é sobre ele que a gente precisa refletir mais ainda, né? Olha aí, você acredita que a linguagem utilizada na internet atrapalha a linguagem culta? Depende, gente, mas sim, pode atrapalhar. Depende da situação, evidentemente. Nós sabemos que a linguagem utilizada na internet, ela pode tanto, né, ser mais próxima do registro formal como do registro informal. Mas é verdade que há uma preocupação maior com o jovem, né? Por quê? Muitas vezes ele acha que o famoso internetês, olha aí, internetês, que é carinhosamente o apelido que nós damos à linguagem empregada na internet, que ele pode ser, vamos dizer assim, utilizado em toda e qualquer situação comunicativa. Claro que não. Preste atenção que aquela linguagem mais abreviada, aquela linguagem mais relaxada, mais espontânea, que a gente utiliza com escrita, né? Texto verbal escrito misturado com emoticons, com emojis, tá? Aquilo num ambiente mais contraído. Veja que esse tipo de linguagem você não vai poder utilizar na produção de um texto da comunicação oficial, como uma ata, tá? Uma petição, um requerimento, um ofício, um memorando, não dá.
entendeu? Porque esses textos exigem a escrita formal. Então, claro, se não houver o discernimento, como sempre, para tudo funciona, o bom senso, sim, pode haver aí um empecilho, né, devido à influência da linguagem da internet. Então, pois é, essa crônica interessante faz a gente refletir, né? Esse termo aí, que é um verdadeiro neologismo formado por sufixação, devido à presença do sufixo verbal AR, tá? Com a mistura do radical estrangeiro tweet, que deu origem aí ao verbo twittar, né? Ele dá a nomeação de milhões de pessoas no mundo afora, cadastradas, elas entram no microblog mais popular do planeta e dão um recado. Falam de si, fazem perguntas, bisbilhotam, respondem a questões, comentam atos praticados por políticos, celebridades, anônimos ou eles próprios. O espaço da internet é para lá de democrático. Por quê? Ele é democrático, né? Porque permite que várias pessoas interajam e coloquem suas opiniões, se manifestem, mas nem sempre a democracia é de fato executada lá. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Acolhe qualquer um, eu, você, ele. Entre os membros ilustres estão presidentes da República, autoridades dos três poderes, arte de Hollywood. Ao se inscrever, o novo blogueiro manifesta o desejo de seguir esta ou aquela pessoa. Passa, então, a ser avisado todas as vezes que a criatura postar algo. Estrela ou gente comum, todos se submetem a um critério, o tamanho limite do texto. A mensagem deve caber em 280 toques. O que é isso? É isto. Aí, antigamente, gente, dando uma pausa aqui na leitura, o máximo de caracteres que a gente tinha no Twitter era 140, quer dizer, você não passava disso. Depois foi ampliado para o dobro, 280 toques. E aqui, ó, para estabelecer aí uma relação metalinguística, a autora colocou aqui, não vou contar, mas eu acredito que tem aí 280 pontos, tá bom? Para sugerir a quantidade de toques que você tem para estabelecer no Twitter. Convenhamos, é um desafio. Os esbanjadores verbais tendem a conjugar o verbo poupar, no caso, menos é mais. Menos palavras e menos letras são sinônimos de mais informação. Vocábulos curtos expulsam os longos. Entre só e somente, por exemplo, não há dúvida, dá-se a vez ao sol. Ou seja, aqui a cronista ela dá uma visão interessante do que é a linguagem verbal escrita nesses ambientes digitais, né? As reduções vocabulares são muito fortes. Você vê no Twitter, né, uma escrita bastante aí consonantal. Por exemplo, a pessoa não escreve, né? Tudo bem, você tá bem, ele escreve CTB interroga, tá? Também ele escreve TBM, entendeu? Essa escrita que suprime bastante o uso das vogais para reduzir. Então, muita gente vê isso aqui no Twitter também, né? Já trabalhando aí dentro da nossa aula sobre cultura digital, nas características da linguagem desses ambientes. Então, as abreviaturas entram em cartaz, não só as tradicionalmente conhecidas, aceitas e estudadas na escola, mas também as abominadas pelos críticos das salas de bate-papo. Ou seja, os gramáticos que iriam lá nas salas de bate-papo e ficavam horrorizados, né, com aquelas abreviaturas. Aí vieram termos como, por exemplo, fulano está matando a língua portuguesa, está assassinando a língua portuguesa, como se língua fosse sinônimo só de norma, né? A gente sabe que não é. Mas, enfim, dentro desses ambientes, eu que sou educadora na área de língua portuguesa, acho muito bem-vinda essas reduções vocabulares. Não pode, como eu disse, extrapolar para uma situação em que o registro seja formal. Dentro desses mesmos ambientes, os ambientes digitais, você tem situações formais. Você vai mandar um documento, tá? Vai escrever uma ata e precisa mandar essa ata por e-mail ou mesmo via WhatsApp. Obviamente, você não vai escrever nesse tipo de linguagem, né? Não dá porque a situação é outra. Então, ali que vira que, aliás, ali que vira que somente, não vira esse N com o tio em cima, porque vira PQ, beijo vira BJ, você vira BC, também vira TB. Tem gente que bota só TB, né? Ainda botei o M lá no final. E por aí vai. A criatividade e a compreensão funcionam como baliza, nada mais.
Muitos abominam o modismo, ou seja, essas reduções vocabulares exageradas. É direito legítimo. Ao exercê-lo, porém, excluem-se, caem fora não só do Twitter, o microblog se inspirou no SMS, mensagens de texto dos celulares. Para mandar recado por via tão simples, ninguém dispõe de mais de 280 toques. Entrar na onda, pois, não significa abandonar a norma culta, significa ampliar as próprias possibilidades. E lá, queridos estudantes, no início dos slides, a gente falou sobre essa ampliação de possibilidades, diferentes possibilidades de letramento, ou seja, eu, como acredito que muitos de vocês, tivemos de nos adaptar a essa linguagem, a qual chamamos de internetês. Para eu poder ler, para eu poder entender, eu tinha que saber o que significaria exatamente cada grupo de abreviações. Eu precisaria utilizar essa linguagem, pô-la em prática. Então, é sim uma forma de letramento. Olha aí, ó. Poliglotas na nossa língua, somamos mais uma às tantas que falamos ou escrevemos. Um texto ide de esquarze internetês é português? É sim. Então, não poderíamos falar de cultura digital sem falar, evidentemente, na linguagem digital. E eu achei essa crônica aqui pertinentíssima para trazer essa reflexão sobre o tipo de linguagem que nós utilizamos nesse ambiente em geral. Curiosidades agora. Emoticon versus emoji. Tem muita gente que usa um termo como sinônimo do outro, mas pelo menos na origem há diferenças sensíveis, né? Você sabe que lá nos primórdios, quando a gente já não tinha uma internet tão evoluída, nós utilizávamos, na verdade, os caracteres, pontos, sinais, acentos, para representar emoções, tá? Então, essa primeira representação, que você vê aqui em vermelho no primeiro texto, ó, a gente chamou de emoticons. O nome vem daí, de ícones que revelam emoções. Então, você vê que os dois pontos, junto com o hífen, junto com a aspa esquerda, ela forma a aspa assim com essa boquinha curvada para cima, faria uma carinha feliz. Basicamente os mesmos sinais, com o parênteses voltado para baixo, faria a carinha triste. Então veja que até as origens desses termos foram bem distintas, ó. Os emoticons ou ícones de emoção foram criados em 1982 pelo norte-americano Scott Fahlman, qual propôs que seus amigos passassem a utilizar um emoticon de carinha feliz para indicar mensagens cômicas e um de carinha triste para representar recados sérios. Esses rostinhos se espalharam rapidamente pelo mundo e foram apelidados como emoticon, ou seja, o emoticon é uma representação gráfica de uma emoção feita através dos caracteres, vírgulas, pontos, dois pontos, asteriscos, parênteses, etc., que você tem à disposição em seu teclado e nada mais. Aí, dizem os especialistas que os emojis, as carinhas mesmo, tá, os ícones representados por desenhos, foram uma evolução desses emoticons, enquanto que os emoticons foram criados aí em 1982 por um norte-americano. Um pouquinho depois, na década de 90, tá? O Shigetaka Kurita, um cientista da computação aí, asiático, criou os ícones aí, que de início foram utilizados para indicar previsões meteorológicas, indicando se o dia estava chuvoso, ensolarado. E aí, dessa ideia, né, eles pegaram aí esses rostinhos, né, em forma de desenho, que passaram a ser chamados de emojis, né? Então, são desenhos próprios e inéditos, tratados como extensões do conjunto de caracteres ocidentais. Então, o cientista aí oriental criou isso aí, tá bom, gente? Olha aí que massa, que bacana. Pouquinho tempo depois. Então, realmente são diferentes, pelo menos na origem das palavras, tá? Os emoticons, tem gente que consegue fazer aí bonequinhos, verdadeiras animações com esses tracinhos. Pois é. Tá espantado, Dani? Dani usou uma carinha. Você usou um emoji com emoji, Dani. Você utilizou um emoji, né? Muito bem, hein, garota? Tá vendo aí? É top? Pois é. Eu utilizava pouquíssimos emojis, porque eu achava que dava um trabalho danado fazer essas carinhas aí. Tem gente que ainda hoje utiliza esse emoticon aqui, ó. E o povo diz que isso aqui é um coração, né?
bota o S bem coladinho com 2 e diz que isso aqui é um coração. Parece. Meio estilizado, mas parece, né? Ou seja, acabei de mostrar para você um exemplo de emoticon. Quando você coloca o coração, Isso, Dani, muito bem, garota. Coração mesmo. Vou até colocar aqui vermelhinho, que é a cor mais tradicional dele, né? Embora a gente pode ter o coração da cor que a gente quiser. Mas, rapá, isso aqui já seria considerado, tá? O emoji, tá? Principalmente essas carinhas aí que vocês estão vendo. Vou botar uma carinha aí de pessoa raivosa. Olha aí. Meu emoji. Estiloso não, todo. A Dani ali já arrasando. Então, meus amores, essa linguagem que a gente chama digital engloba termos, principalmente da língua inglesa, porque a gente sabe que, né, principalmente os Estados Unidos, marca forte presença, né, no desenvolvimento das tecnologias, da computação. Então, a gente tem muitos termos da língua inglesa mesmo nesse espaço. Fora a parte, a gente precisa ler, escrever, interpretar e reconhecer termos relacionados ao mundo digital, como programação, programas, apps, os famosos aplicativos que a gente utiliza em tablets, smartphones, computadores, redes, sistemas de funcionamento, né, iOS, que mais? Qual é o nome do outro mesmo que eu esqueci? Android, que é o mais famoso. O iOS é só para quem nem bala na agulha, né? O iPhonezão. A linguagem digital, portanto, é o meio instrumento onde os dados são combinados, transmitidos e possuem preservação de caráter permanente. Pergunta: vocês acham, gente, que o internetês atrapalha muito vocês, aqueles estudantes que estão aqui presentíssimos na primeira série? Vocês acham que a linguagem digital, essas edições vocabulares que a gente usa para conversar informalmente na internet, elas atrapalham a aprendizagem da linguagem formal? O que vocês acham? Mamãe já dizia, como é que ela falava, meu Deus do céu, tem um ditozinho que dizia, o hábito, tinha alguma coisa envolvendo o hábito, né? Enfim, as pessoas escrevem tanto, né? Tanto internetês, acredito eu, que a gente passa a maioria do tempo utilizando linguagem formal, que isso vira um hábito mesmo, fica difícil de desvencilhar. E, por exemplo, numa situação em que você tem que escrever um texto com linguagem mais formal, como acontece na produção em geral das redações que vocês fazem, queridos estudantes, vem interferência. Aí você, por exemplo, numa prova discursiva, uma prova em que você precisa dissertar, você vai escrever um PQ, você vai escrever um N com um tio em cima, a professora vai lá e corta, porque prova é um documento, prova é uma situação oficial e você tem que utilizar o registro formal. Olha só, já pensou? Muita gíria, né, Dani? Isso interfere bastante. Então, o que é importante nisso? Claro que a gente tem que conhecer também o internetês, que é importantíssimo, não estou dizendo que não é. Só que a gente não pode achar que ele deve ser utilizado em todo e qualquer ambiente, não dá. Assim como também você não vai empregar linguagem formal em todo e qualquer ambiente. Então, é usar o bom senso e saber quais são os seus propósitos, em que ambiente você vai enviar, em que meio, né, você vai enviar, tá, a sua comunicação para poder se adaptar melhor a ela. Então, quais são as características da linguagem digital? Porque eu sei que vocês estão letradíssimos sobre isso. Já sabem, né? Uma das mais gritantes, a não obediência à norma padrão. Ou seja, a linguagem digital não se preocupa muito com as regras da gramática normativa, né, povo lindo? Outra coisa, bem reduzida. Quando ela vai se expressar na modalidade escrita, a gente utiliza muitas reduções. Então, os textos são mais curtos e diretos. O diálogo entre elementos verbais e visuais, ou seja, palavra junto à imagem, que dirá o infográfico, né? As mensagens que a gente envia pelo WhatsApp, que tem, ao mesmo tempo, áudio, vídeo, cores, movimentos. Então, são realmente multissemióticas, ou seja, envolvem muita variação de aspectos verbais e não verbais, não é isso? Presença de hipertexto, ou seja, possibilidade de estabelecer conexões tecnicamente infinitas e não sequenciais de informações. As abreviaturas da linguagem interativa, como, por exemplo, acontece com os emojis, com os emojis, expressar seus sentimentos, emoções e estados por meio desses elementinhos que a gente acabou de falar.
Em geral, não seguimos as regras gramaticais aqui na linguagem digital, em geral, tá, gente? E, claro, alguns gêneros digitais. A gente sabe que um currículo é um documento escrito em linguagem oficial que normalmente a pessoa colocava no portfóliozinho ou dentro do envelope para entregar naquele local para o qual ela estaria, vamos dizer, se candidatando a trabalhar, né? Ou a fazer um estágio, por exemplo. Hoje você já tem a possibilidade de rapidamente enviar via internet, WhatsApp, e-mail, enfim, um currículo web, ou seja, simplesmente uma variação do currículo que surgiu escrito, impresso. Então, é uma plataforma digital que vai contar com ferramentas que tornam possível a inclusão de documentos suplementares, como fotos, tá? Arquivos de voz e de vídeo, para você fazer uma apresentação. Ó. Olha aí, ó, um exemplo de um currículo chiquérrimo enviado aí pela web. Aí a pessoa bota fotinha, né? Hoje, basicamente, as pessoas não usam currículo de papel, gente. Tudo é enviado via WhatsApp. Dá para colocar áudio curto, dá para colocar vídeo, lembrando que isso aí é um documento e que você precisa preencher o básico do currículo vitae, tá? Com suas informações, do jeito que você já sabe, né? Então, conhece isso aí? Graphics Interchange Format, o famoso GIF. E segundo o criador dele é GIF, mas não tem não. Graphics, GIF. É uma sigla que remete tanto à estrutura do conteúdo quanto à extensão do arquivo digital. É, na verdade, bebê, uma animaçãozinha curta, rapidíssima, fração de segundos, que é feita com frame, né? Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto, curtíssimo, né? Geralmente os GIFs aliam textos verbais e não verbais e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Eu amo os GIFs, né? Boomerang é top. O Boomerang, eu acho que ele é uma espécie de GIF, né? É um aplicativo que já faz lá o GIFzinho instantâneo. O povo se sacudindo para passar Boomerang. Bora, gente. Brindando. É o GIF. Muito bem lembrado, Dani. Gostei. Boomerang. Olha aí. Isso aqui, por exemplo, é um GIF que pode ser reproduzido a partir de um vídeo maior, né? Se seleciona uma cena e ali aquela cena fica naquele frame, ou seja, naquele quadro, repetido no loop infinito. Para contextualizar, todo mundo conhece aí, né, o grande Roberto Bolanhos, o ator que imortalizou personagens como Chaves e o Chapolin Colorado, que você está vendo aí. E aqui é uma ceninha da época em que ele faleceu, né? Mostrando aí ele saindo de cena e no contexto querendo dizer que saiu de cena porque ele faleceu. Roberto Bolanhos. Olha aí, nenéns, esse é um GIF. Chapolin Colorado. Fanfiction. Não sei, acredito que vocês conheçam, né? A fanfiction é massa. Todos esses gêneros digitais, né, e tantos outros gêneros são citados na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A fanfiction, gente, é uma revista de fãs. Fã, o nome já diz, fã, aficionado, fanático, fiction. Ou seja, são fãs mesmo, pessoas que amam revistas em quadrinhos, certos desenhos animados, certo grupo de super-heróis, até séries, né? As pessoas estão envolvendo aí também as séries cinematográficas dentro do que a gente chama de fanfiction, que é nada mais nada menos do que uma revista ou um texto, uma revista em quadrinho ou um texto, ou mesmo uma animação produzida por fãs, tá? Nessas produções, eles podem reinventar as histórias, dar novos finais a elas, introduzir na história novos personagens, quer dizer, o fã fica bem à vontade, mas mantendo ali o argumento original da série predileta dele, como Game of Thrones, ou o Jogo da Lula, como é o nome dele, The Round Six, né? Enfim, a sua série predileta, A Casa del Papel, olha aí. Essa é a comunicação preferida entre fãs e aficionados de literatura e cinema. Fanfiction ou simplesmente fanfic é, na verdade, um novo gênero literário, gente. É novíssimo, hein? Atenta aí. Desenvolvido por fãs de personagens de livros, quadrinhos, games, filmes ou séries, que escrevem seus roteiros a partir de narrativas já existentes, ou seja,
Olha aí, o que eu falei para você. Eles escrevem os próprios roteiros, mas mantendo, né, os argumentos originais, ou seja, as narrativas originais. Traduzindo, uma fanfic é uma história de ficção criada por fãs, ó, resumidamente, que se tornaram eles mesmos autores de novas tramas e argumentos para seus heróis favoritos. Lembra que eu disse que a cultura digital permite que nós também sejamos atores? Quer dizer, a gente não é mero receptor de conteúdo, mas a gente também passa a atuar como quem produz e interfere e interage, né, com esses conteúdos. Então, vejam aí, Game of Thrones, uma das séries mais aclamadas aí de cinema, né, do mundo cinematográfico, virou fanfic. Ora não, é bem capaz, né? Série maravilhosa, e quem que não é fã da série também, ainda mais acho que é a série mais famosa de zumbis, The Walking Dead. Olha aí, muita série top, né? Show de bola. Vlog. Bom, a palavra vlog é derivada de blog. Se o blog era aquele espaço na internet que você publicava, né, informações do seu dia a dia, né, escrevia suas poesias para compartilhar com, né, os internautas, vlog é simplesmente um blog de vídeos. Ou seja, o YouTube é um vlog. Quem faz vídeos no YouTube, o YouTube é chamado de youtuber ou vlogger, né? Olha aí. Então, o gênero derivado do blog, a grande diferença está no formato da publicação, já que o conteúdo do vlog é geralmente um vídeo, publicado sobre um tema e não um texto escrito. Tá? Nos blogs, os textos eram escritos, né? No máximo aí com imagens não verbais, algum gifzinho aqui e acolá. Hoje essa coisa se mescla, né, gente? Porque vamos combinar que num vídeo do YouTube, por exemplo, você tem o vídeo, você tem o áudio, você tem imagem, você tem um memezinho, você tem um texto também lá, um texto verbal, né, escrito, enfim. O produtor de videoblogs ou simplesmente vlogs é conhecido como vlogger ou vlogueiro. Igual quem tem blog é um blogueiro, entendeu? Então, para vocês, um dos mais famosos vloggers ou youtubers do mundo do humor, tá aí, nosso querido, amado, idolatrado Whindersson Nunes. Todo mundo gosta desse rapaz, né? Então, é como eu disse para vocês, a cultura digital traz muita coisa legal, muito entretenimento, muita possibilidade de aprendizagem, muita possibilidade de conexão entre culturas, mas também tem a parte negativa, né? Tem seus impactos negativos, evidentemente, como o comportamento ruim de certas pessoas, né? A influência psicológica má, que muitos sofrem, não só os jovens, a gente se preocupa com os jovens principalmente porque está em formação, mas também pessoas que tecnicamente eram para ser adultas, cientes das coisas, se deixam influenciar por muita coisa ruim que é divulgada, né, dentro do que a gente chama de cultura digital, em especial o chamado cyberespaço, tá, gente? Então, veja aí, você, querido estudante, o Whindersson Nunes, tá? Há alguns gêneros digitais a mais, o Vida 1 Minuto, gente, que eu associo muito isso aí a plataformas digitais como o TikTok, como é o nome da outra que eu esqueci, minha gente. Tem o TikTok que é específico e tem uma outra. Me lembra aí, meu povo. Ai, meu Deus. Peraí. TikTok, esqueci, gente. Depois você me lembra. O Vídeo 1 Minuto. Eu já percebi que muitos alunos se identificam com isso aqui. Não só muitos alunos, como também é os Reels. Obrigada, Dani. A Dani é altamente letrada em cultura digital, minha amiga. Eu estou percebendo aqui pelas participações delas. Muito top, né? Então, tem um engajamento muito grande esses vídeos, minutos em plataformas específicas. A Dani me lembrou. Obrigada, Dani linda. Como o Reels e o TikTok, né? Então, você vê que os idealizadores dessas plataformas são diferentes, mas no final das contas, né, são videozinhos curtos que caem muito no gosto, principalmente do público jovem, que servem aí para divulgar conteúdos diversos demais, né? Áreas diversas, tanto no Reels, como no TikTok, né? O chamado TikToker, que manda vídeos no TikTok,
e publicam muitos conteúdos bem variados, né? Principalmente relacionados ao entretenimento. Então, tá aí. Nesse tipo de vídeo, né, os alunos se identificam muito pela possibilidade de internalizar e oralizar acontecimentos, além dos programas disponíveis como aplicativo celular. Também é possível trabalhar no computador com o Windows Movie Maker, que é bem simples e intuitivo e possui ferramenta de edição. Olha aí que bacana. O povo está se tornando editor de vídeo, produtor de vídeo e internetês, né? Sobre o qual a gente já falou que é evidentemente que é essa linguagem que utilizamos mais restritamente, eu espero que sim, mais restritamente dentro dos ambientes digitais e numa situação em que realmente ocorra a informalidade, como, por exemplo, se retrata aqui nesse quadrinho de uma tirinha de Maurício de Souza e a Turma da Mônica, esse kkkk repetido aí, né? E simula aí uma gaitada. A palavra não, que está escrita aí, não, N-A-U-M, entendi nada. E o nada só com ND, olha aí. Então, essa linguagem, baseada em repetições de consoantes, em palavras extremamente reduzidas, com bastante uso de sinais, de pontuação indicativos de emoções, de sentimentos, né, que interage linguagem verbal com linguagem não verbal, enfim, é o que a gente chama de internetês, tá bom? Não gosta muito de sinais de pontuação, de acentos, enfim. Então, veja que a escrita digital, sobre a qual a gente já falou, coloquei só para você se ligar e não esquecer, tá? E lembrar que anteontem, né, dia 17 de agosto, foi o dia aí do patrimônio histórico e cultural. Lembrar que essas práticas de cultura digital, de alguma forma, estão associadas à forma como a gente vê as diversas culturas, interage com elas, né? Por isso eu não poderia deixar de falar com vocês aqui. No início eu falei e no finalzinho da nossa aula sobre isso. Entenda que patrimônio histórico e cultural é considerado o conjunto de todos os bens materiais, como, por exemplo, casarões tombados, né, em várias partes do Brasil, e material como a linguagem, tá? As nossas linguagens, a nossa língua portuguesa, por exemplo, é um patrimônio aí considerado imaterial, nosso acordo ortográfico, olha que bacana, que pelo seu valor próprio devem ser considerados de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura de um povo, olha aí que bacana. E, obviamente, quando a gente vai falar de cultura de um povo, a gente vai colocar o que é positivo nesse aspecto, né? Prática sempre de respeito, interação com o outro, tolerância, que é justamente o contrário do que algumas pessoas com seus comportamentos condenáveis, como dissipação de discursos de ódio, de fake news, de preconceitos, dentro desses ambientes, devem ser realmente, né, desconsiderados. Então, patrimônio é a nossa herança do passado, com o qual vivemos e hoje passamos às gerações vindouras do patrimônio cultural. Fazem parte bens imóveis, olha aí, ó, castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e ainda locais dotados de expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia, a ciência geral. E nos bens móveis, inclui, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanatos, que inclusive podem ser, dependendo, né, se for possível, mobilizados de local para local. Nos imateriais, você tem a literatura, a música, as artes em geral, né? Olha aí que bacana. E assim nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Esperamos que você tenha gostado muito desse assunto, né? Cultura digital, relação entre textos, análises, contextos. E na próxima sexta estaremos aqui, rentes e nenéns. Beijo a todos, bom fim de. Tchau, tchau.